Nyamandu mini oguatamau, nyane mopu a injewu, nyane mopu a injewu, pame injawu a iyamu, pame injawu a iyamu, pame in. Esse é o rezo dos antigos, reverenciando o sol. No seio da terra, onde o tempo repousa, a pedra se ergue firme e silenciosa. No centro da aldeia, sob o olhar de Nyamandu, marca o ritmo da vida. Nyamandu, aliado fiel, lança sua luz, desenhando sombras que a história conduz. Cada linha no chão, cada ponto no ar, é um verso que Tupã vem sussurrar. O Guarani observa atento e sereno o ciclo do dia, o nascer e ameno. O relógio não é só para medir, mas para ensinar a viver e a existir. Em cada amanhecer, uma nova canção. Em cada entardecer, uma prece no coração. O tempo é o guia do relógio sem fim. Hagujevete a todos, nesse dia tão importante da nossa história, trazendo todo esse conhecimento através dos antigos anciões, líderes espirituais, através de gravuras, através de inscrições, trazendo todo o elemento relacionado à cosmologia, principalmente relógio solar, vem do Nyanderu. Nyanderu Tenondé, Nyandechu Tenondé, todo esse contexto do próprio Nyamandu. É uma grande alegria poder celebrar caminhos de Nyamandu nesses praticamente 35 anos que eu e o Homo Sapiens estamos acompanhando os Guarani. O nosso querido Yutao, que vem da China, né? Unindo o sul-sul do mundo, e o jovem Vanderlei Moreira, trazendo toda a visão do mundo Guarani como um grande pesquisador também. Aproveitemos desta caminhada fantástica, mergulhando através de Nyamandu na espiritualidade dos Guarani. Desde os primórdios da humanidade, o céu não é apenas um espaço de estrelas e planetas. Ele é um livro aberto, um mapa de histórias, um espelho que reflete a sabedoria de cada povo. A astronomia, mais do que uma ciência exata, é uma linguagem universal, uma forma de entender o tempo, a Terra e nosso lugar no cosmos. A gente está num espaço de plantios, né? Da nossa comunidade, da nossa aldeia, da família, né? Eu vou explicar um pouco em relação ao milho tradicional Mbá Guarani, que ela é tão importante quanto a questão da espiritualidade, né?
principalmente na questão dos pequenos, das nossas crianças, o nome se dá através desse milho. O nome Guarani, na verdade, né? O nome Guarani. Cada povo Guarani tem que ter essa noção do que o milho é tão importante na nossa vida, na nossa existência, né? Este conhecimento não está preso no passado. Ele pulsa, vivo, na memória dos mais velhos, no brilho, nos olhos das crianças, na resistência de um povo que ainda hoje ensina ao mundo que o céu não se mede apenas em distâncias, mas em significados. Vamos caminhar juntos por esses caminhos em Yamandu. A jornada começa aqui, onde a ciência e a tradição se encontram e nos lembram que, em algum lugar entre as estrelas, está escrita também a nossa humanidade. No coração da aldeia, um conhecimento milenar se materializa. O relógio solar não é apenas uma medida, mas um guia vivo para a existência, um ponto onde os povos antigos se baseavam para ler os movimentos do Sol e da Lua. São dois pontos principais que os povos antigos Guarani se baseavam. Várias maneiras também de ler esses movimentos, tanto do Sol, da Lua. E uma delas é a questão do relógio solar. Nesse ponto aqui está a réplica de um relógio solar, que nós chamamos de Quarangá, onde conta todos os movimentos e também a questão do movimento lunar. O que está acontecendo aqui hoje? Se você olhar aqui, o Sol está nascendo nesta posição, né? O movimento que ela fez durante todo esse ano se baseia-se nesse desenho. Esse aqui é um desenho, todo o movimento que se faz sempre olhando para o céu. Aqui está marcado todo o percurso do Sol. Aqui se fala tanto Guarani Antigo, Ará, Gugene, Perum, todo esse movimento. A partir desse marco, que é uma marcação, a partir daquele movimento se fala questões de Ará, Gugene, Perum, até chegar, quase chegando o Sol, chegando de Ará-Gugê, esse ponto principal. Agora vamos avaliar o momento do Sol pelo auxílio de softwares astronômicos. Ao simularmos a trajetória do Sol com um software, percebemos que a sombra do gnomo muda seu ângulo ao longo do ano. No inverno, o arco solar é mais baixo, com a sombra formando um ângulo aproximado entre 120 e 130 graus em relação ao leste-oeste. No equinócio, essa linha se aproxima de 180 graus, tornando-se quase reta leste-oeste. Após o equinócio, o ângulo começa a diminuir novamente, porém em direção oposta. No verão, o Sol percorre o maior arco no céu e a sombra volta a formar um ângulo próximo de 120 a 130 graus, porém invertido em relação ao inverno. Esse ciclo anual do Sol e da sombra foi provavelmente a base de calendários e rituais de culturas ancestrais. A partir dali, do momento que chegar a esse ponto, é um inverno forte. Aí já começa tudo de novo. Passo a passo o movimento do Sol vindo, voltando, se direcionando a este ponto. Ponto principal. Aí o que acontece? Tem solstício, né? Que é esse marco. Aqui está esse ponto aqui. Aqui é o solstício. E aqui para cá, já a questão do equinócio, esse movimento para cá. Para muitos, a astronomia é sinônimo de fórmulas e planetários. Mas aqui, os olhos são o instrumento, a pedra é a medida. O tempo, neste lugar, nasce da sombra. Esses sistemas desafiam a ideia de que telescópios são essenciais para estudar o cosmos. Eles combinam precisão matemática com sabedoria ecológica. Se vocês compararem, as pedras que são colocadas aqui são tempos
também é simbolizado como arco solar. Olha só, se você contar aqui, tem 5 pedras, né? Desses 5 pedras, 4 arcos solar a cada ano. E depois, olha só a diferença aqui e para este lado. Este lado aqui. Aqui tem 6 pedras. Contado aqui tem 6 pedras. Isso também simboliza o arco solar diário, que é Quaragamá. Lá Quaragamá. Isso simboliza o arco solar diário. Aqui também existe nomes guarani antigo, né? Uma delas que é Tapirapé, que é caminho da anta. Tapirapé é o nome antigo de Tupi, mas nós chamamos de Mborerapé. Esse é o Guarani que é falado, Mborerapé. Se você olhar aqui também, existem outras marcações. Esse círculo também é colocado como círculo do sol. Nós chamamos de Nhamandu ou Quaraú Ressaú. Né? Quaraú Ressaú. Traduzindo em português, lágrimas do sol. A lua também tem o círculo dela. Isso também marca o tempo. Por isso que os povos antigos sabiam o tempo, que vai estar tendo eventos, né, da natureza, eles sabiam para o sol e a lua. Tem esse círculo. Então os povos antigos já sabiam que tinha que se preparar, né, de antemão para poder focar no que vai estar acontecendo naquele momento. Principalmente não tem mais época, tu tem que plantar em março, abril, maio, junho, não. Isso é o meu pai que determina, não, agora é o momento. Cada plantação que a gente tem hoje aqui, ela vem através do rezo, por isso que dá fruta, mesmo tendo no espaço que não é adequado para plantio. Mas sim, com o rezo, toda noite se concentrando, para que dê o alimento para nós. A nossa cultura é tão linda, mas é difícil de a gente manter. Mas hoje, principalmente a minha aldeia, está começando a ter essa relação com culturas verdadeiras Guarani, Guarani. O trabalho que está sendo feito ali, os gnomos ali, é uma universidade da nossa vida. Inspirados na sabedoria das pedras antigas, Vanderlei e o professor Yutal, junto com a comunidade, iniciam um novo ciclo de construção. Um esforço coletivo para erguer um novo observatório que será um pilar central para a transmissão do conhecimento ancestral, um verdadeiro testemunho da união entre o céu e a terra. Com a chegada da luz, um novo dia desperta na aldeia. O silêncio da manhã nos convida a observar o ritmo da natureza, a sentir a terra. Vandeci também gostou. Mateus pegou... Tem história, mas no momento eu não vou contar. Tá enrolando o chinês. Não é tema de hoje, Não é tema de tema de hoje hoje, é o sol. O sol. Aí é para outro momento. Porque vai gastar tempo, né? Nesse mesmo compasso, começa o trabalho de um grande projeto, erguendo do solo algo que transcende o tempo, o observatório. Certo? Certo. 33,5. O trabalho no observatório começava. Cada buraco cavado, cada passo na terra, alinhava a comunidade com o propósito de erguer esse monumento.
O esforço era grande, mas a construção avançava seguindo o ritmo do conhecimento ancestral. Peça por peça, o observatório ia ganhando forma. Era um trabalho contínuo que exigia paciência e a sabedoria de guiar o olhar para o céu, para entender como cada ângulo, cada alinhamento materializava a conexão dos tempos. Agora no momento a gente está acertando os pontos principais, que são solstício e equinócio. E também a gente vai estar já colocando a haste principal, né? Eu presenciava a perseverança e o respeito em cada etapa dessa obra que tecia o antigo e o novo. Os nossos antigos, nossos anciões usavam esse método, principalmente na questão das fases da lua ou sol. Essa construção que o tio Vanderlei trouxe vai também repercutir muitas aldeias guaranis que têm a vontade de fazer a sua própria cultura, né? Por fim, o trabalho estava terminado. Com o observatório erguido, esse é o momento ideal para mergulhar nos seus segredos e conhecer um pouco mais de sua sabedoria. O que a gente está mostrando aqui é apenas um pedaço da nossa história, um pedaço do nosso conhecimento. Além de guiar o tempo e o plantio, esse novo observatório revela uma linguagem mais profunda, a dos grafismos, símbolos ancestrais que contam a história do cosmos e da vida, um saber que transcende a escrita e se revela na observação. Isso aqui é uma fotografia dos nossos antepassados, onde gravaram símbolos, números matemáticos por milênios, conseguiram transportar da memória e gravaram isso. Povos antigos faziam de pedra. Então hoje o povo guarani ainda mantém memórias que foram transmitidas através dos mais velhos, dos anciões, que mantiveram essa sabedoria de poder mostrar a cada ponto dos círculos que contam o tempo, o solstício e o equinócio. O equinócio é o instante exato em que o dia e a noite se equilibram. Para os Guarani, é quando o mundo se renova e tudo pode recomeçar. Existe na Terra simbologia que isso também conta na história do Sol e da Lua, que conta que o Sol e a Lua tiveram essa caminhada pela Terra. Assim conta a história do povo Guarani. São símbolos direcionados numa posição onde o Sol nasce e onde se põe. E da mesma forma aqui, o sul e o norte. E nesses 4 pontos cardeais que o povo Guarani ainda mantém a sua essência. Uma delas, Nhamandu, Tupã, o norte, Jacairá, o sul, Nhamandu. São esses 4 guardiões que o povo Guarani reverenciam desde os tempos antigos. Todo esse quadrado, todo esse desenho, esse grafismo tem história. Por isso que ela é separada. Cada qual tem a sua história. Uma representação que na história do Sol e da Lua, no momento que o Sol e a Lua caminharam por essa terra, subiram ao céu através do rezo, através desse. Isso aqui, se você cortar aqui, se transforma em uma escada. Por isso que ela é quadrado por quadrado, direto ao céu. O que vemos no observatório é apenas um fragmento de um conhecimento vasto. Através de símbolos, os antigos Guarani registravam não apenas o tempo, mas complexos números matemáticos. Uma sabedoria que se manifesta até na contagem de sementes, revelando um calendário cosmológico singular. Isso aqui é a base de toda a existência do povo indígena. E também a questão da numerologia, números, símbolos. Os antigos usavam esse símbolo, números matemáticos. Isso aqui, a história conta que para fazer esses números eles pegavam sementes
sementes, milho, eles faziam um número. Pegava 2 sementes, assim vai. Cada semente que é colocado simbolizava números. Por isso que existem vários tipos de sementes guarani, milho nativa, que não planta, não é plantado de qualquer jeito. Tem que ter uma sequência. Milho, por exemplo, 3 sementes, 3 ou 4 sementes, dependendo do mês que é plantado. São memórias sagradas que o próprio Nhanderu trouxe em matéria. E o observatório, com seu pilar central, se torna um reflexo desse movimento. O movimento do sol, ela nasce aqui, vai, todo santo dia. Até mesmo na sombra, a gente viu hoje que a sombra das 9 pegava aqui, às 10 já vinha aqui, assim foi. Esse movimento, não faz esse movimento. Por isso que é importante, né, esse pilar central, né, onde mostra o movimento. Nhanderuapité, que é o centro. Nhamandu Mirim também tem outros nomes. Nhamandu, Quaraçá, tem vários nomes. E o povo guarani tem 2 tempos, Araumã e Arapuaú. São 2 ciclos principais no mundo do Guarani. Araumã é a época de colheita e Arapuaú seria no início de tudo, né? Então tudo aquilo ele vai nos ensinar cada passo que nossos anciões antepassados usavam. Sou professor também da minha aldeia. Estou visitando essa aldeia, vendo o observatório. A minha avó desenhava alguns desenhos, né? Esses desenhos não ficavam muito claro. Faltava algumas peças, né? Mas durante a chegada para cá, encaixou aquela peça que faltava, né? Aquele desenho que ela fazia está lá também no observatório. Isso é muito emocionante também. Essa conexão profunda se estende por toda a vida na aldeia, convidando especialmente os mais jovens a desvendar o significado por trás de cada símbolo. Isso aqui que eu fiz é apenas para eles também aqui nessa aldeia poderem indo se acostumando com o símbolo sagrado. Que eu vejo muitos jovens, crianças usando pintura sem saber o porquê, sem sentido, sem significado. A partir desse momento, com certeza, eu acredito que eles vão entender qual é o significado mais profundo de uma pintura. Que entenda o que é um povo, é entender a sua própria cultura, né? Ela vai nos ensinar também o costume tradicional dos plantios, né? Que ela envolve toda a questão da nossa vida, né? Porque o nosso ensinamento, como eu estava dizendo, ela não é em caixinhas, ela vem tudo através da questão do tempo, do momento. Quando Deus criou, os símbolos também vieram com músicas, canções sagradas, músicas sagradas. Todas as aldeias cantam o rezo, o nhamandu, porque reverencia o único, né? Que canta todo santo dia, de manhã, tarde, noite, né? Que hoje as crianças vão ter essa noção do porquê desse rezo nhamandu, que é cantado desta forma, cada ponto que chega é um rezo, que é mais ou menos assim. Nhamandu mirim oguatamau, nhanemo pum a indeu, nhanemo pum a indeu, pame injau a iama, pame injau a iama, pame Essa sabedoria ancestral, presente nos costumes e nos plantios, revela que o tempo não é apenas uma linha, mas um círculo contínuo de renovação e aprendizado. É assim que a gente aprende, né, nós indígenas, com outra aldeia, com o pessoal mais velho,
escutando a fala dele, porque não é escrita. A gente observa, aprende olhando, escutando. Dessa forma que a gente aprende. Nós somos também pesquisadores de nós mesmos, porque para conseguir informações tão valiosas como esta, é difícil, é complicado. Aqui tem 2 exemplos, relógio solar, né, e ao mesmo tempo lunar. Por que é lunar? Aqui está a Terra, todo o sistema. Por isso que no momento que a Lua faz o seu movimento, é diferente, né? Quando é lua cheia, ela nasce no leste. Quando ela é nova, ela vem daqui. Então, tem 2 tempos. Aqui é o centro. Por isso que os antigos usavam esse monumento, que de alguma forma também vai servir para muitos jovens, adolescentes, crianças principalmente, que estão tendo essa curiosidade para poder aprender um pouco o que é ser Guarani. Não é apenas um nome. Guarani é isso aqui. Ter o conhecimento, astrologia, em questões de astrologia, calendário cosmológico, e também a questão da sua cultura, mantendo essa memória viva. Se você for para o norte, eles também têm símbolos, tudo é conectado. Todos os símbolos também se conectam com os povos do norte, principalmente aqui no Brasil. Porque antigamente os anciões usavam muito isso aí, só que era em pedras, né? Não era em construção de madeira, mas sim eles utilizavam muitas pedras com grafismo, com símbolos. É muito novidade isso aí. Vocês não vêem um estatuto desse aqui. Claro, tem bastante estatuto da cidade. Então nós, povo Guarani, a gente não criou. A gente sabia, a gente não criou. Então agora a gente estamos começando a criar. Do tempo marcado pelo sol e da linguagem dos grafismos emerge a profunda conexão guarani com o cosmos através da música e dos rituais. Nhamandu é esse fundamento do ethos guarani, do seu jeito próprio de ser, é o seu respiro. Nhamandu é a sua segurança. Nhamandu faz esse povo dançar. Como dizem os filósofos dos africanos, também se pode dizer deste povo, como Nhamandu eu danço, então eu vivo. É na dança e no canto que o espírito do povo se manifesta, celebrando o renascimento da vida. É um coral Guarani, Guarani Mbuá, que usa o nome do Coraú-Oá, que também simboliza o arco solar e também o nascer do sol. São vários nomes que é dado. Tem Coraú-Oá, tem Nhamandu-Oá, que são mais relacionados ao espiritismo, né? Nhamandu, palavra sagrada. Coraú basicamente é dado como o nome mais comum para se usar no dia a dia. Até tem nomes, né, de pessoas de Guarani que é chamado Coraú, né, que já é um nome mais comum para se usar, batismo. Né. Também tem outros nomes também que é colocado também Nhamandu, né, Nhamandu-Oá, né, Coraú-Oá. Ou seja, essa palavra Guarani sobre os solstícios, equinócios ou formas cardeais
também é utilizado para nomear a pessoa. É isso? Exatamente, exatamente. Existem portais onde é colocado nomes, né? Por exemplo, Quaraí, né? Quaraí em direção ao leste, no portal leste. E também a questão do nome que é colocado nas crianças, né? O porquê disso. Oeste é Tupã, E a norte? norte, Jacairá. E O sul, Nhamandu. é tudo utilizado nos nomes. Tudo nos nomes. Cada voz que se eleva é um fio que nos conecta ao cosmos. Nossos cantos são a melodia da resistência, a própria vida guarani se expressando, uma dança que celebra quem somos e de onde viemos. Essa vivência se reflete não apenas nos rituais e na música, mas na própria essência da identidade. No povo guarani, o cosmos se manifesta desde o nome, em uma conexão que liga cada indivíduo aos portais do céu e da terra. Cada indivíduo em Guarani que nasce já vem com um propósito, com uma missão, né? Meu nome é Caraí e o sobrenome que é considerado como Vurju. Caraí, guardião, né? Vurju é guardião da terra, portal da terra sagrada. Sim. Esse é português. Cada pessoa que recebe esses ensinamentos, gradativamente ela vai estar evoluindo, né? No momento que está, por exemplo, né? Seu Alcindo teve um ensinamento dos antigos até na atualidade, né? Depois disso, essas crianças, ou até mesmo no meu caso, é outro movimento de ensino, né? Através do conhecimento ancestral, né? Isso vai evoluindo. Por exemplo, hoje a gente está aqui vendo essas figuras, né? Esses desenhos, né? Com certeza crianças que vão estar aprendendo, né? Qual é o significado desses grafismos, gradativamente no futuro ela vai ter outra visão, outro momento, né? De entendimento que isso aqui não é simplesmente um círculo, existe muito mais coisas. Nós chamamos de Uambuté, centro da Terra. Isso aqui. Aí, qual é o fundamento disso? Se você olhar o relógio solar, aqui está o centro principal, onde marca o dia e a noite.
tanto Araumã, Arapuaú. São 2 templos. Aqui também simboliza Cruzeiro do Sul. Aqui também tá. Se você olhar bem aqui, nesse grafismo, certo? Aqui tá. As pontas, né? Ela é assim. Basicamente isso. O ensino guarani não é do jeito que tá aqui. Ah, esse aqui é isso. Isso aqui não. Você tem que ter um movimento antes disso. O que fez para produzir esse círculo, para produzir esses desenhos, esse grafismo? Isso aqui, o povo antigo sabiam que existiam tempos em tempo eclipse do sol. Quando tem eclipse, ele fica escuro. Escuro. Então, por isso, ele usa esse cor para manifestar, evocar o conceito de eclipse. Eclipse. Entendi. Tanto lunar e solar. Tem mais alguma coisa aqui atrás, tentar decifrar. Uma delas é essa parte aqui, que é diferente de todos os grafismos que fizeram, né? Esse aqui é feito de taquara, certo? Ó, esse aqui é natural. E também é uma forma também de mostrar que existe uma linha do tempo. Tem Araumã, Arapuaú, Araumã, Arapuaú, assim vai. Vamos supor que aqui Araumã, Arapuaú, Araumã, Arapuaú e Araguité. Assim vai. Sempre é assim. Ou seja, os 2 tempos de ano e também 4 estações. Depois fechou o ciclo de tempo, depois abre o ciclo. Tem linha horizontal, linha vertical também, simboliza a latitude e a altitude. Altitude. Isso. Ou seja, ao mesmo tempo, ele está ensinamento para a criança de noção de tempo e noção de espaço. Na sabedoria guarani, existe o movimento do Sol e da Lua, né? O Sol nunca ultrapassa o limite da Lua, nem a Lua ultrapassa o limite do Sol. Por isso que tem esse movimento, o Sol e a Lua. Antes do Sol vir, a Lua aparece. Quando chega bem no centro aqui do céu, no centro Arabuté, o Sol nasce. Praticamente ela some. E vice-versa. Por isso que existe esse desenho, né, de olhar e ver, pô, tem três momentos, né? E aqui, se você olhar, tem outros movimentos. Tem 1, 2, 3, 4, tem 6. Lembra do Sol? Lembra das pedrinhas que a gente estava falando, questionando? Esse movimento aqui. Se você olhar aqui, olhar para cima, vamos supor que esse aqui vai para o leste, esse aqui vai para o oeste, ou vice-versa, dependendo do ângulo que você está. É basicamente a explicação que a gente tem. Depois, o aluno desenvolve mais conhecimento e vai para o calendário. Vai para calendário. Calendário lunar e solar, os seus movimentos, né? Leste, oeste, norte e o sul. São os 4 pontos principais, né? Lembre que a gente estava mencionando em outros momentos que o povo guarani antigo, eles usavam um calendário de 13 movimentos e tem 28 dias lunar. Então aqui tem 13. Tem aqui 3, 6, 9, 12, 13, mais 28 dias. Completando aqui, tem 28 dias. E esse aqui é o principal de todo esse grafismo. Isso aqui, Uambuté, significa centro, o eixo que você tinha falado. Entendi. E aqui são os pontos em que momento que o eixo ela se movimenta, se é para o lado, se é para cima. E no relógio que a gente viu lá, tem esse desenho aqui. Tem 3, mas a linha principal que é do norte ao sul. Aqui simboliza equinócio. Aqui, equinócio. Primeira coisa são os desenhos, onde ele é
considerado o eixo, né, entre o céu e a terra, onde é uma abertura. Esse aqui é um símbolo, um encostando no outro. Aqui está o equinócio, Aragudê. Aragudê é o tempo de renovação e conexão. Então, por isso que tem esse desenho, esse grafismo. Também é um círculo de uma emanação, onde ela tem essa vibração. Se a gente se aprofundar nesse desenho, tem muito mais coisa, né? Essa apenas para a gente identificar que os povos antigos, eles tinham tanto conhecimento que se focaram num ponto, né? Que é esse símbolo, né? O seu símbolo me falou uma vez que esse símbolo aqui é o mesmo que isso, tanto o Nhamandu, tanto do Caraí, do Pam, né? Se você olhar para esse lado, o sul tem um círculo também direcionado ao norte, que é o de Acairás, Nhamandu, Caraí, Tupã. A memória do mundo antigo se revela. As palavras de Vanderlei, que falam de um calendário guarani, manifestam a sabedoria ancestral gravada não só na tradição oral, mas também nas rochas. Os grafismos e as artes rupestres de Santa Catarina testemunham essa mesma busca, mostrando que desde tempos imemoriais o povo guarani já decifrava os códigos do cosmos. É essa ponte entre o passado e o presente, entre a pedra e a vida, que nos convida a refletir sobre o legado de um saber que jamais se apaga. Muito bom, chipá. É o sabor de trigo, né? Gostei. A sabedoria ancestral ecoa hoje nas vozes dos mais jovens. Então essa onipresença da espiritualidade vem nesta chave de leitura e de vida que é Nhamandu. O astronômico vai inspirar o Guarani na economia, de autossustentação diária, roça, pomar, florestas, mas também inspira na política de autoestima e na política com autonomia cultural. E ao mesmo tempo intercultural, na convivência com dignidade igual com todos. Uma pedagogia que integra o céu e a terra, preparando o caminho para as futuras gerações. Fazem 4 anos que eu estou em contato com essa comunidade, estou entrando no doutorado em ensino de física agora, e a gente está estudando as ferramentas culturais da comunidade que tratam da astronomia como um ensino de vivência guarani. A gente tenta articular o ensino de física dentro da escola com a astronomia da comunidade. A gente percebe que a astronomia é fortemente ligada à comunidade e isso influencia muito a forma com que eles vivem. Então a gente tenta resgatar essa memória cultural e trazer para dentro da escola para que a própria escola possa servir a comunidade em questão. Queremos que muitas aldeias conheçam, principalmente esse trabalho que a gente está tendo, para eles também terem uma noção que o povo guarani não é somente no livro que está, não é somente no livro que o indígena está, mas sim vai mais além disso. Como professor, eu me senti aliviado, né? Porque antes faltava, né? Todo lugar não tem e aqui tem. Essa construção do observatório, ela é uma ferramenta cultural muito importante para a escola. Todos os professores podem servir desse observatório, que é uma coisa que a gente não encontra na literatura. Então isso é uma coisa muito única dessa comunidade e a gente espera que isso possa servir e ter muitos frutos dentro da escola também. A gente atua em parceria com a escola indígena que tem daqui dentro da comunidade e a gente faz trabalhos e oficinas envolvendo a astronomia cultural para as crianças aqui da comunidade. Com certeza isso é um monumento histórico, né? Um monumento que tem um grande valor cultural, eu fico muito feliz de participar. Primeiro contato físico, talhando ali um grafismo, muito legal. Desde os primeiros raios de sol que tocaram a aldeia, até a construção que se ergueu,
Fomos guiados por um saber que transcende o tempo e o espaço. Vimos como a ciência do céu se entrelaça com cada passo no solo, como a história se escreve nos grafismos e como a vida pulsa nos ritmos de cantos e rituais. Essa jornada nos revelou uma profunda harmonia, a do ser humano com a Terra, com o cosmos e com a própria memória. Uma sabedoria que se mostra viva em cada gesto, cada ensinamento e na presença dos que nos guiam. Quando apareceu essa estátua aqui, eu senti que meu velho pai estava aqui, tá aqui, assistindo, ouvindo as coisas, ouvindo as nossas palavras. Ele está aqui. Seu Alcino falava que é importante, ao levantar e rezar, agradecer pelo dia, pelo sol, agradecer pela vida, porque a cada amanhecer é uma vida. E ao descansar também tem que se reverenciar, porque é um momento de descanso onde você trabalha todo esse processo do dia para você acordar e levantar novamente. É uma vida, vida após vida. Hoje, a ciência moderna descobre o que os povos originários já sabiam, que tudo está conectado. Os calendários astronômicos, a ecologia, a física, os Guarani não apenas entendiam isso, mas viviam essa verdade. E esse é talvez seu maior ensinamento: não basta conhecer, é preciso pertencer. Que essa sabedoria continue a nos guiar, porque enquanto houver um Guarani olhando para o céu, reconhecendo nele a história de seu povo, Nhamandu seguirá iluminando não apenas a aldeia, mas o mundo.